Damos as boas-vindas a você que nos sintoniza pela TV Mundo Maior. Estamos iniciando mais um Repensar e hoje nós temos a alegria de receber Roseli Berenguel. Ela nos traz o livro Cidade Espiritual, Nosso Lar, psicografado pelo espírito Adriano Canela Mendes de Sá. Bom, Roseli, seja muito bem-vinda ao nosso programa. É uma alegria tê-la conosco. Obrigada, igualmente. Bom, eu falei que é um livro psicografado, mas ele é um livro misto, né? Vamos começar por aí, Roseli? Isso. É assim, esse livro realmente foi um presente da espiritualidade. Quem tiver a oportunidade de ler, logo nas primeiras páginas, na introdução, vai entender bem como esse livro veio, como ele chegou a mim. Porque o outro romance eu trabalho com outro espírito, que é o Jerônimo Gonçalves. Jerônimo faz um trabalho para jovens. Sim. Né? Agora, Adriano para mim foi uma surpresa da espiritualidade. Eu passei uns momentos difíceis na minha vida no começo desse ano, depressão de ter perdido um companheirinho muito fiel, né? O meu Toby. E mesmo sendo espírita há 37 anos, eu tive uma certa dificuldade para lidar com a situação. Mas a espiritualidade, ela sempre traz surpresas para a gente, né? Então, a fé, embora no meio dessa dor toda, eu nunca perdi a minha fé. Então, a espiritualidade me veio através do Adriano, trabalhador da governadoria, né, da cidade Nosso Lar. Adriano vem mostrando uma revelação, que são as câmaras de desnicotização. Que é o subtítulo desse Exatamente. livro, né? Então, assim, porque muita gente fala assim, por que o livro se chama Nosso Lar? Na verdade, quem escolheu o nome foi o próprio autor espiritual, foi o Adriano. Sim. Né? Por quê? Porque, assim, o precursor da revelação dessa cidade foi o nosso querido André Luiz, pelo médium Chico Xavier, que isso não é novidade para ninguém. Agora, no livro Nosso Lar nós temos toda a explicação das câmaras, que foram durante 20 anos que a espiritualidade reunida com ministros de várias cidades, durante 10 anos, eles estruturaram todo o processo das câmaras e depois temos 10 anos as câmaras em funcionamento já. Então, lá no livro Nosso Lar, a gente tem as câmaras de retificação, é isso, né? Isso. Ela é um pouco mais limitada, essa explicação, por conta do tempo em que ele trouxe essa informação, é isso? Porque assim, a espiritualidade, quando ela te coloca uma situação, ela já vem mastigando aquilo há algum tempo, entendeu? Então, assim, esses 10 anos que as câmaras estão em funcionamento, eles foram aperfeiçoando todo esse trabalho, né, filtrando muita coisa. Então, assim, é bom que as pessoas entendam que as câmaras, elas não estão dentro da cidade Nosso Lar. Certo. Tá? Elas não estão dentro da cidade. Adriano, que me ditou, ele é trabalhador da governadoria. Ele apenas foi um portador para passar para mim a informação dos ministros. As câmaras, elas são 6. Elas estão dispostas em volta do planeta Terra. Certo. Mais ou menos numa dimensão de uma câmara para cada continente. Por exemplo, no Brasil temos uma, na América do Norte outra, na Europa outra e assim vai, né? Nós temos mais ou menos uma média de uma câmara para cada continente. Certo. Então, todas elas são exatamente iguais, elas são redondas, tudo que existe lá dentro é redondo, a câmara tem uma entrada e a mesma porta de entrada é a mesma porta de saída. Ela é dividida energeticamente pela metade. Entra-se pelo lado direito e tudo ali dentro é redondo e vai até passar pelas... São 6 etapas. Depois que
passa pelas 6 etapas, ele sai pela mesma porta que é dividida por um fluido energético. E aí ele sai, assim, para o hospital da espiritualidade. Para dar continuidade ao tratamento. Exatamente. Ele só passa por ali. Isso está escrito no livro, está explicado. Por quê? Na década mais ou menos de 1970 para cá, a quantidade de fumantes aumentou demais e a quantidade de fumantes também por vícios aumentou muito. Então, o desencarnado, por doenças de pulmão, quando chegam num hospital da espiritualidade, ele passa a contaminar aqueles pacientes que estão se regenerando de doenças que vieram da Terra. Doenças não essas causadas por doenças pela nicotina, por maconha, por vários tipos de doenças que atacam o pulmão em função do vício do cigarro, né? Então, assim, ele precisa dessa desnicotização. Inclusive, foi passado também que até os trabalhadores da Câmara, eles têm também que de vez em quando passar, porque eles se contaminam. Sim. Porque eles estão diretamente lidando com o paciente nicotizado. Então, assim, muita gente chegou para mim e perguntou: poxa, Roseli, mas você é fumante. Como você escreveu um livro desse? Justamente por isso. Porque eu sou espírita há 37 anos, eu tenho uma reforma íntima, eu tenho uma conduta espírita muito severa, eu trabalho em prol realmente do meu próximo. Tudo que é direito autoral que eu recebo, eu reverto em cobertor. Agora nós estamos abrindo uma associação para atender também moradores de rua. E aí a Roseli fuma, né? Entendeu? Então, assim, a espiritualidade falou: pera, Roseli, você está errando, né? Então, talvez, se eles dessem essa revelação para uma pessoa não fumante, ele não teria tanta, como se fala? Tanta valia, né? Então, eu tive que ficar, na verdade, eu tive que parar de fumar. Eu cheguei a parar 20 dias. E, infelizmente, eu ainda não consegui parar totalmente. Mas eu tenho que parar, porque logo para o começo do ano, no primeiro semestre, Adriano já vai estar preparando outra obra. Muito bom. Entendeu? Muito bom. Nós vamos a um breve intervalo e a gente volta falando desse assunto que é um assunto novo para todos nós. Estamos de volta com o Repensar. Hoje nós estamos com Roseli Berenguel. Estamos conversando sobre o livro Cidade Espiritual, Nosso Lar. Psicografia de Adriano Canela Mendes de Sá. Bom, Roseli, a gente já falou que é uma misto, né, de você e o espírito Adriano, né? Isso. Agora, vamos falar um pouquinho por que desse livro, né? O que aconteceu, em primeiro lugar, assim, para chegar ao livro? O livro foi assim, foi uma ligação telefônica informal que eu fiz para a própria editora, e conversando com ela eu falei que eu estava com um livro assim assado, que o espírito estava me passando algumas informações, e a gente conversou por uma meia hora, e quando eu comecei a passar do que se tratava o livro, o pessoal da editora ficou assim: poxa, mas é muito importante esse livro, né? Isso. Eu falei: o mais importante é que eu tenho tempo. O espírito me determinou apenas 2 semanas e meia para me escrever. Eu só tenho 2 semanas e meia. Então, eu tive que correr contra o tempo. Certo. Quando eu desliguei o telefone, em seguida ele já me ditou o índice do livro. Aí eu já tinha o livro praticamente na mão, né? Eu tinha ele já, sabia já o que ia do começo ao fim. Certo. O que ia ser por minha conta,
o que ia ser ditado, o que teria que ser pesquisado. Então, aí eu comecei. E aí minha vida durante 2 semanas e meia foi uma loucura. Foi uma maratona, sabe? Eu não tinha tempo para... Eu não tinha horário. Eu me desliguei totalmente do mundo lá fora. Certo. Eu não saí de casa durante 2 semanas e meia. A minha mãe, ela simplesmente fazia comida e deixava ali. E eu falava, nem precisa me chamar para nada. Então, 3 horas, 4 horas da manhã para mim era a hora e ali eu sentava. Aí quando o olho não aguentava, eu dava uma cochiladinha 2, 3 horas, voltava e continuava. E aí depois a minha sala finalmente virou assim Ai, nem sei como explicar, sabe? Era papel colado assim com durex, era um monte de folhas de bibliografia. E eu comecei a juntar aquele quebra-cabeça todo. Aí que o livro começou a nascer. Porque o livro ficou pronto, mas ele tinha que casar, né? Sim. E aí eu casei ele todinho, aí começou. Aí realmente eu consegui, no último dia, passar para a editora. Certo. E a história do seu pai fazia parte desse índice do espírito? Então, a história do meu pai, ele veio bem a calhar nessa parte do início, porque assim, meu pai, quando encarnado, ele era católico apenas, né? Mas ele sempre respeitou a minha religião. Certo. Então, ele me fazia muitas perguntas, ele era um curioso no assunto, mas ele nunca gostou de ler. Meu pai não gostava de ler. Só que meu pai tinha um sonho, que ele chamava o sonho das casinhas, né? Fabuloso essa história, Não, né? é bárbaro. Então, ele chegava para mim e falava, minha filha, eu tive de novo o sonho das casinhas. E ele sempre se referia assim, o sonho das casinhas. Tanto é que no livro tá várias vezes repetido entre parênteses, o sonho das casinhas. É. Então, ele me contava. Então, cada vez que ele contava, eu chamava minha mãe e falava, mãe, o pai tem uma casa em nosso lar. Mas como? Aí eu explicava. Então, eu fui dando corda, porque eu achei assim, se eu jogar a informação, eu vou comprometer a informação dele. Exato. Né? É. Então, deixa ele ir sonhando. Você tinha que tirar a maior quantidade de informações, exato. Né? Porque tudo que ele vinha me contar, eu já sabia, né? Mas eu tinha que, sabe, falar... Deixa ver mesmo se ele tá, né? Porque como ele era um homem que ele não lia, naquela época não tinha internet, não tinha fonte de pesquisa, então o que vinha dele era lucro. Até porque você tinha que também ter argumentos sólidos para falar para ele o que estava acontecendo, né? Aí quando faltava acho, uns 3 anos mais ou menos antes dele desencarnar, aí um dia ele me ligou e ele falou, você vai vir em casa? Eu falei, eu vou. Ele falou, eu tinha o sonho das casinhas de novo. Eu falei, tá bom. Passei a mão no livro do Chico, na Cidade no Além, e levei comigo. Mas aí eu escutei de novo ele contar do sonho. Sim. Aí ele contou e ele contava, sabe? Tinha muito detalhe. Se eu fosse colocar, eu acho que dava um livro inteiro só do sonho das casinhas, né? Então eu tentei fazer um resumão de toda a história dele. Então quando terminou esse dia, eu peguei o livro e mostrei. Falei, olha pai, o teu sonho das casinhas é verdadeiro demais. Eu peguei e abri o desenho que a Iegorina Cunha fez, né? Ditado pelo Lúcio. Quando ele viu, ele ficou louco. Nossa, não acredito! Mas... Aí ele chamou minha mãe, nega, tudo que eu sonhei é verdade. Olha aqui. Aí quando ele viu o aerobus, então, nossa, ele ficou maluco. Deve ser o que é isso aqui? Falei, o aerobus, pai. Mas espera, é muito complicado esse nome. O que é isso aqui? Falei, pai, esse é o trem. É um tipo de um ônibus espacial, onde se anda lá nas cidades espirituais, principalmente em nosso lar. Nossa, mas é nesse negócio aqui que eu ando. Aí ele começou a falar, entendeu? E contando 1000 detalhes. E, nossa, e pronto. Só que no último sonho eu tive a certeza de que seria o último. E aí eu conto, né? Aí eu vou deixar, a surpresa no livro. É fabuloso, né? O último sonho dele, gente, é bom de ler o livro. É, muito bom.
Então, e o que é interessante no seu livro é que você, ela é meio não é uma biografia, né? Não é, como que a gente poderia definir? É uma fonte de pesquisa. Fonte de pesquisa, Isso. né? Onde eu junto vários temas isso. de vários livros e abordo muitos assuntos, onde você pode encontrar, né? Porque você fala tudo num livro só. Você fala de desencarnar. Exatamente. Né? E agora? O que eu faço agora? Agora? É muito morri, interessante. agora, Isso, né? E agora, para onde eu vou? Isso. Então, as várias situações que você pode vivenciar. Eutanásia. Né? Isso. Você fala, animais. Você fala de algumas biografias, né? Alguém. Chico. Personalidades, né? Isso, desse Chico, mundo. Kardec. André Luiz, né? André Luiz. Os nomes das cidades espirituais, que é uma curiosidade que muitos leitores têm. E é difícil você encontrar isso. Sim. Você encontra na internet, mas nem todo mundo tem acesso à internet. Verdade. Aquele autor mais idoso, né? Aquele espírita mais cético que já passou, já é um sexagenário, muitas vezes ele não sabe nem lidar com o computador, nem sabe como pesquisar. Isso mesmo. Então, por isso eu fiz questão de estar enfocando isso, né? Tá certo. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos ainda com esse livro. Estamos de volta com o Repensar. Hoje nós estamos comentando o livro Cidade Espiritual Nosso Lar. E quem está aqui conosco para falar sobre ele é Roseli Berenguel. Bom, Roseli, a gente já falou basicamente o que tem o livro, né? Os temas. Agora cada um que vai buscar o seu interesse, enfim, né? A gente pode lê-lo. É interessante que uma coisa que eu achei boa também, assim, você pode ler o livro do começo ao fim, mas se você tiver interesse em algum especial, você pode ir primeiro naquele especial. Pode, né? Às vezes uma pesquisa que você precisa fazer, sim, que é o que você falou, ele tem biografia de algumas personalidades, ele tem os bibliografia. Isso. Ele tem os livros de Chico, né? Que é interessante. Quero saber quais são os livros. Isso. Enfim, né? Então, você pode consultá-lo da forma que melhor lhe convier, né? Isso. E pode lê-lo do começo ao fim. Também. Né? Para saber tudo o que ele contém naquela ordem que ele está determinado, né? Agora, vamos falar um pouquinho, né, do que tem nesse livro, até para a gente deixar o nosso telespectador aí com água na boca. Tá. Tem um caso, né? Não tem um caso interessante? Tem um caso interessante. Então, assim, eu vou contar para o pessoal. De uns anos para cá, cada vez que eu vou a um velório, eu enxergo, eu vejo tudo que está se passando durante o desenlace, né? Esse processo, o né? O processo do desenlace. Aí antes de você comentar, né? Isso não incomoda, Roseli? Porque eu fico pensando que um médium, por exemplo, um médium que tem a psicografia, que tem a psicofonia, mas que não vê nada, então ele escreve, no dia a dia dele é um dia comum, enfim. Mas para quem vê, você vê o processo acontecendo, sim, é isso? Eu vejo. Isso não incomoda você? Porque no hoje começo, sim. Não vê só coisa boa, né? Não, a gente não vê só coisa boa. A gente vê também o sofrimento, enfim. Com certeza. Né? No começo da mediunidade, eu não via. Eu via uma coisa ou outra tal, mas depois você passa a se familiarizar com o mundo do lado de lá. Sim. Então ele passa a ser uma coisa normal no teu dia a dia. Você aguça a sua sensibilidade, é isso? Nesse trabalho? É um exercício de aguçar a sua percepção ou não? Isso é uma coisa natural que vai acontecendo? Não, ela vai acontecendo natural. A mudança da mediunidade, inclusive, ela muda, ela evolui.
Certo. A mediunidade ela evolui a todo dia. E às vezes uma pessoa ou outra chega e fala assim, nossa, mas não sei o que, faz pergunta, né? Acha que... Eu até costumo brincar, eu falo, poxa vida, pessoal, vocês pensam que eu tenho o número do telefone do céu? Eu não tenho, né? O dia que eu tiver, pode deixar que eu passe e-mail para todo mundo. Ele vem de lá para cá, não é daqui para lá. Exatamente, né? a gente leva como muita seriedade a lição que o Chico deixou, né? O telefone só toca do lado, de lá para cá e não daqui para lá. Certo. Então eu não trabalho com evocação de espírito. Certo. Não trabalho mesmo. Se alguém chegar para mim e falar, ai, meu pai morreu, minha mãe, meu tio, sinto muito. Se tiver que acontecer, vai acontecer naturalmente. Entendeu? Eu não evoco, porque Jesus disse, deixai os mortos enterrar seus mortos. O que ele quis dizer com isso? Que nós não devemos mexer com a espiritualidade. Se eles tiverem a permissão, se eles estiverem prontos para a comunicação, esse canal vai se estabelecer. Até a gente, né, Roseli? Naturalmente. Para receber, a gente também tem que estar pronto, né? Exatamente. Esse trabalho que eu te falei, que a gente faz em Recife, eu trabalho com uma outra médium, ela fica bem na parte da psicografia. Eu faço pouca psicografia, eu trabalho mais com a psicofonia. O desencarnado vem do meu lado, vai falando e eu falo para a pessoa, né? Então, mas eu fugi um pouquinho do assunto. O assunto era que eu vejo as situações durante o velório. Isso então, mesmo. Muito bem. O que acontece? Não são todos os velórios também que eu vejo. Quando eu estou muito envolvida emocionalmente, às vezes eu não vejo nada. Certo. Porque você breca a comunicação com a espiritualidade, entendeu? Quando você está emocionalmente envolvida com a situação, você breca. Então, mas quando isso não acontece, eu vejo. E foi o que aconteceu. Eu citei no livro o caso mais recente, né? Porque também se eu fosse estar citando todos os trabalhos de desencarne que eu já vi em velórios até hoje, dá um livro, gente. Dá um livro, é cada um. E então eu citei o caso dessa senhora que foi uma coisa maravilhosa. A espiritualidade foi assim um trabalho lindíssimo. Ela era espírita também, né? Então ela teve uma assistência muito bonita. Ela entendeu todo o trabalho da espiritualidade e nós tivemos 2 horas depois. Eu dei um telefonema para a nora dela, aí a nora dela me confirmou alguns detalhes que daí vocês leem o livro, né, para saber. É interessante, porque assim, a gente está chegando ao final, mas eu achei interessante assim, de saber essa história, porque a gente tem aprendido que como se conduzir, como se comportar no velório, né? O respeito, isso, né? A tranquilidade. Mas agora também tem mais um item. Observar. Exatamente. Com um pouco mais, né? Não de curiosidade, mas com um pouco mais de sintonia. Exatamente, como desencarnado. Isso. Para você, se possível, colaborar. Exatamente. Nesse processo. Porque até a feição do desencarnado, a cor da pele... quem tem um pouquinho de sensibilidade, você já consegue entender como está o espírito dele naquele momento. Muito bom. Se ele está bem, se ele não está, se ele está passando, porque se é um desencarne bonito, que a gente diz bonito, porque ele está sendo recolhido e ele vai para as cidades espirituais, é uma coisa. Agora, se você está num velório de um suicida, você sabe que ele vai para o vale. Isso mesmo. Você entendeu? Então, é um suicida diferente, é uma outra feição que você tem ali. Verdade. É uma feição de dor, de sofrimento. Né? Então, vamos ler o livro para a gente poder saber como agir adequadamente nessas situações, né? Vamos, a gente chegou ao final, olha, acabou, que pena, acabou. Acabou, que pena. Que pena. Que pena. Mas o último capítulo do livro é a grande surpresa. Isso mesmo, eu acho que tem que ficar... É a grande alegria. Isso mesmo. É a grande alegria. A gente agradece muito a sua participação. Eu agradeço mesmo a oportunidade de estar aqui contando um pouquinho do meu trabalho, né, da espiritualidade, que na verdade, assim... Eu só sou
um mero instrumento na mão deles, né? Muito bom. E a gente tem que ter a responsabilidade de tocar para frente, né? Muito bom, muito obrigada. Se você quer adquirir essa obra, entre em contato com a editora Mundo Maior pelo site www.mundomaior.com.br. E se você quiser nos sugerir algum tema, algum livro, enfim, você pode escrever repensar@tvmundomaior.com.br. Te aguardo no próximo programa. Até lá!